todo mundo que acompanha o Boletim do Paddock, eu sou a Débora Almeida, seja bem-vindo a mais um The Talks. Para você que ainda não conhece o nosso conteúdo e caiu aqui por meio desse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso conteúdo. Bom, vou deixar alguns recadinhos aqui antes da gente começar a falar sobre o assunto do vídeo, que hoje eu vou conversar com vocês sobre os pneus e o que vai mudar para o restante da temporada 2021. O quadro The Talks é justamente para isso, para poder conversar com vocês a respeito de coisas mais técnicas. Mas antes de tudo, deixa aqui a sua curtida para poder ajudar a gente no YouTube e também o seu comentário, porque é muito importante para que a gente traga outros assuntos e também para a gente conhecer vocês. E você que é novo aqui no canal, se inscreve também para poder auxiliar bastante no crescimento do Boletim do Paddock. A nossa meta é chegar até o final de 2021 a 2.000 inscritos, então a gente conta muito com a sua inscrição. E bom, o YouTube, né, ele é um pouco complicado, então verifica aí também se você já era um inscrito para poder ver se sua inscrição ainda está ativa. O YouTube está derrubando algumas inscrições, então verifica aí também para você receber todo o nosso conteúdo e não perder nada das novidades que a gente traz sobre o mundo da Fórmula 1 e também do automobilismo em geral. Então vamos falar aí agora sobre o que vai acontecer, o que vai mudar para o restante da temporada 2021. Eu gosto muito de falar sobre os pneus porque eles são o contato, né, da tecnologia que a gente tem dos carros com o solo, então eles são extremamente necessários para a competição e a gente tem que ficar de olho neles e no que está acontecendo, né, nessas mudanças, porque eles podem influenciar muito o campeonato e as próximas corridas que a gente vai ter nessa temporada, né, de 2021. Bom, mas vamos recapitular aí o que aconteceu para a gente falar realmente da mudança. Ali no GP do Azerbaijão a gente teve dois estouros, né, de pneus que ocorreu com o carro do Max Verstappen. Foi bem crítico porque ele estava liderando a corrida e ele poderia vencer aquela prova. E a gente também teve o estouro, né, que foi provocado ali no carro do Lance Stroll. E aquilo ali acabou gerando alguns comentários. Os pneus, eles são um ponto ali bem complicado na Fórmula 1, porque os pilotos principalmente têm várias reclamações sobre eles e a gente já começou o ano tendo muita reclamação, principalmente da Mercedes e da Aston Martin, que foram muito influenciadas com a mudança que teve dos pneus para essa temporada, além do regulamento, né, que foi necessário para poder trazer mudanças para os carros para que esses pneus aguentassem mais um ano. E aí teve esse estouro que foi algo muito crítico. Na Áustria, como a gente teve duas etapas sendo realizadas no Red Bull Ring, a Pirelli aproveitou para poder fazer alguns testes com um pneu mais reforçado para a parte traseira do carro, porque foi aonde a gente teve os estouros. Então eles levaram essa gama aí para poder fazer alguns testes. Os pilotos conseguiram dar algumas voltas durante o primeiro treino livre, o segundo treino livre e também ali no terceiro. E aí, nessa semana que passou, a gente teve a reunião do Conselho Mundial de Automobilismo, onde saiu ali depois as resoluções e o que foi tratado, em que eles estavam dando o ok para que a Pirelli fornecesse esses pneus mais reforçados, agora já para a etapa de Silverstone. Então a gente vai ter a Sprint Qualify, né, sendo realizada com todos aqueles moldes em que eu já também trouxe alguns vídeos apresentando para vocês como vai ser o fim de semana da Sprint. Além dessa novidade, a gente vai ter esses pneus mais reforçados para a parte traseira dos carros. É algo, né, que é um ponto em que a gente vai voltar, talvez, lá para o começo da temporada e as discussões. A gente teve a Aston Martin e a Mercedes sendo muito prejudicada com esses pneus mais reforçados que a Pirelli acabou introduzindo também para a temporada de 2021, principalmente porque o rack deles é um rack mais baixo. A Red Bull, ela tem um rack mais alto, então ela conseguiu trabalhar melhor com o seu carro e com todas as mudanças que a gente teve, tanto de regulamento, mas também de pneu. E a Mercedes e a Aston Martin, elas acabaram sofrendo muito com esses pneus mais reforçados e também com tudo que o regulamento de 2021 trouxe. Então a gente volta ali para aquele começo do ano, porque provavelmente essas equipes vão voltar a reclamar, vão voltar a ter problemas com esses pneus. E, infelizmente, é algo que a Pirelli teve que trazer, porque é uma questão de segurança, né? É inadmissível a gente ter estouros de pneu assim, porque pode machucar piloto,
além de, né, obviamente estragar o equipamento, e ainda é um ano muito crítico em questão de orçamento. Algumas equipes aí, elas estão se limitando a muitas coisas, porque não podem ir muito além dos seus gastos, né, porque já tem esse teto orçamentário, muita coisa que tem que ser seguida aí dentro da Fórmula 1, então não dá para poder ficar tendo gasto à toa, principalmente com relação a acidentes ou coisas desse tipo, né. Mas a gente volta aí com essa questão, porque provavelmente o pessoal que vai ter mais danos aí com os seus carros vai conseguir reclamando durante o ano, porque é a segunda vez que a Pirelli vai introduzir pneus mais resistentes, pneus mais duros, que também são mais pesados. Então é algo que acaba, né, prejudicando algumas equipes, e aí obviamente quem se sente prejudicado vai acabar reclamando. Eu já tinha falado depois daqueles estouros lá do GP do Azerbaijão. Aliás, foi uma conversa que a gente teve lá no grupo de apoiadores do BP, e se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é só você se tornar um membro ou um apoiador do nosso trabalho, todos os links estão aqui, e como você pode se tornar um apoiador. E a gente gosta muito de conversar sobre assuntos técnicos por lá, assuntos que estão acontecendo na Fórmula 1, e como eu abordo muito sobre os pneus, tanto nas lives quanto aqui nos vídeos, é um ponto em que o pessoal acaba se questionando bastante. O GP do Azerbaijão é um marco, né, principalmente porque a gente teve esses estouros, e aí a Pirelli acabou fazendo uma investigação, não atribuiu nenhum culpado, nem para os pilotos, nem para ela mesma, mas agora ela está apresentando esse reforço dos pneus. Foi uma das coisas que eu já tinha falado, por mais que eles não atribuam a culpa a ninguém ou não se sintam culpados, os pneus são uma questão de segurança, né? A gente não pode correr o risco de outros estouros acontecerem, outros danos acabarem ocorrendo durante a temporada 2021. Apesar de todas as críticas, né, a gente tem que lembrar que é o terceiro ano que eles estão utilizando esses pneus. Eles foram introduzidos ali em 2019, mas eles têm ainda uma característica de 2018. Então é um pneu que já está há muito tempo na Fórmula 1, os carros avançaram bastante. Ali a questão do downforce foi um dos motivos para a gente ter a mudança do regulamento de 2021, porque os carros estavam tão avançados que eles estavam consumindo muitos pneus, e foi por isso que a Pirelli pediu tanta mudança do regulamento, conseguiu introduzir esses pneus um pouco mais resistentes. E aí, né, a gente já tá aí nesse GP que vai ser realizado na Inglaterra, e infelizmente assim, né, muito pautado pela questão de que os carros já avançaram muito em atualização, já melhoraram muito, e aí eles já recuperaram praticamente toda a downforce que eles tinham perdido no começo do ano pela introdução dos regulamentos, né? Então os pneus estão consumindo mais, a gente está tendo esses atritos, e tem que lembrar sempre que as equipes elas preferem trabalhar em uma estratégia de apenas uma parada. Então, por mais que os pneus estejam consumindo e que até tenham um risco, eles acabam indo ao limite, né, desses compostos, e aí qualquer coisa pode gerar estouros, principalmente porque a gente, quando vai perdendo a banda de rodagem, né, ela vai ficando mais próximo do que é a parte interna do pneu, e aí qualquer pedacinho pode gerar um estouro, né? Qualquer coisa que a gente tem ali na pista de restos dos carros podem acabar danificando o pneu. Não foi esse o caso do GP do Azerbaijão, foi um outro motivo, mas eu acho que tem que pensar, porque a gente ainda vai ter outras provas, pode ter acidentes, pode ter pecinhas que fiquem na pista e acabem gerando novos estouros. Então é interessante a Pirelli trazer esse reforço para poder ajudar as equipes e também para poder terminar esse campeonato. Mas é claro, né, sempre vai ter essa dualidade, que a gente vai ter alguma equipe sendo prejudicada e outros que vão acreditar que essa mudança vai ser para poder dar um benefício para outra equipe. E na verdade não, gente, isso é uma questão de segurança mesmo. Acontece que tem perfis de carros diferentes na Fórmula 1, e como cada um trabalha de uma forma, quando a gente tem mudanças desse tipo, as equipes acabam também tendo mudanças em seus desempenhos.
Bom, o vídeo de hoje era para falar sobre isso, para poder falar sobre esses pneus que vão mudar para a temporada de 2021. Eles são extremamente importantes para a competição. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto pneus ou alguma outra coisa mais técnica da Fórmula 1, deixa aqui o seu comentário e a gente traz para vocês, responde as dúvidas e auxilia vocês aí para poder entender tudo sobre a Fórmula 1 e também sobre outras categorias. Eu sou a Débora Almeida e eu me despeço aqui de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho. Aqui é o quadro The Talks e até uma próxima eu volto para poder conversar com vocês mais uma vez.